De volta com o Diálogo 360, hoje a gente está maratonando no tema jurídico aqui, tá? Então, no primeiro bloco tive a oportunidade de entrevistar o Dr. Vinícius Barbosa e agora tenho o prazer de receber a doutora Renata Severo, que é advogada. Doutora, obrigada por ter vindo, uma satisfação te receber aqui, viu? Muito obrigada pelo convite, é sempre uma honra estar aqui. Esclarecer dúvidas, né? Falávamos sobre direito condominial, vou continuar nesse tema, tudo bem, doutora? Vamos lá, então. Como é que se estabelece essa relação, essa questão de direito da vizinhança e do direito privado? Porque você está ali num condomínio, convivendo ali, né, com as pessoas que moram no mesmo condomínio, e dentro da unidade ou dentro da casa, aquele cantinho ali é seu. Muitas vezes esse direito se confunde. Como é que se estabelece essa relação? Sim, é uma relação bem difícil, assim, vamos se dizer. Tem algumas questões muito limítrofes, né? Que a gente tem o direito de propriedade, a pessoa tem o direito ali, ela comprou o apartamento dela, a casa dela, ela tem esse direito de usar da forma como ela quiser, vamos dizer assim, mas desde que ela não interfira no vizinho, né? Nas outras pessoas que estão ali convivendo com ela. Então, é uma relação que precisa de muito bom senso, que às vezes acontece de não ter, porque a pessoa fala, mas é minha casa, eu estou dentro da minha casa, eu posso fazer o que quiser. Então, a gente tem muitas questões, por exemplo, de pessoas fumando na varanda. Eu estou dentro da minha casa, a varanda é minha. A varanda, sim, de fato, é parte da propriedade da pessoa, mas ela precisa ter muito cuidado para ela não invadir o espaço alheio, porque a gente está falando de uma fumaça, essa fumaça vai para dentro da casa do vizinho, às vezes tem um bebezinho pequeno ali naquela casa, então assim, você acaba expondo a pessoa a uma fumaça que ela não quer também, ela também está dentro da casa dela, então é uma questão bem delicada, então precisa ter muito bom senso e precisa ter essa divisão, né? Estabelecer ali até onde vai o seu direito, desde que não atinja o direito do outro também, dentro daquela propriedade. Barulho deve ser, assim, uma das maiores reclamações. Talvez só fique para trás das vagas de garagem. Não sei, que também eu penso aqui que tem muita gente que sempre fala da questão de vaga de garagem na vida em condomínio, né? Mas vamos falar um pouquinho do barulho? Eu quero ter a minha vida e minha liberdade dentro da minha casa, mas moro em condomínio. E não posso atrapalhar o sossego alheio. Não é todo mundo que tem uma vida em horário comercial. Você está no seu momento ali de descansar durante o dia ou na sua folga, e tem gente que trabalhou de madrugada e é o horário que a pessoa vai dormir. Então, assim, dá pra gente entender, você falou de bom senso, dá pra gente entender tudo isso, né? Mas como fazer? Como agir, então, para você ter a sua liberdade resguardada e ao mesmo tempo não atrapalhar o sossego do outro? Muitas vezes, na própria convenção do condomínio, vem estipulado alguns horários, por exemplo, de pessoas que podem ir na residência para fazer algum concerto, fazer barulho, efetivamente, até de obras. Então, normalmente, isso é dentro do horário comercial. E tem a questão também da lei do PSIL, que é até as 22 horas, né? Depois das 22 horas, você precisa respeitar esse silêncio. Então, assim, é óbvio que a pessoa às vezes dá uma festa uma vez na vida, mas precisa ter bom senso para depois das 22 baixar o volume do som, pedir para os convidados falarem um pouco mais baixo, não fazer tanta algazarra, né? Então tem tudo isso que precisa tomar cuidado. Então existe sempre dentro do condomínio um horário estipulado para determinados serviços que podem ser feitos, que façam barulho, e depois desse horário você precisa respeitar. Então assim, eu acho que depois da questão do barulho também tem muito, o fumar ainda também é uma discussão muito grande. Então, são duas questões que eu acho que mais pegam em condomínio. E até questão, a gente vê, né, de higiene, que as pessoas às vezes jogam coisa pela janela e cai no vizinho que tem aquela varandinha maior. Então, são coisas assim, que são difíceis, mas é convivência, né? Então, tem que ter um bom senso, mas tudo que extrapolar isso precisa ser informado para o síndico e para o condomínio, para que o condomínio tome as medidas necessárias. Eu ia te perguntar justamente isso.
quem a gente recorre? E assim, tá me atrapalhando. Vamos imaginar aqui um vizinho vamos imaginar um prédio, tá? Que a gente tem configurações aí de construção que não favorecem muitas vezes. Às vezes, de fato, o teu som, tua TV nem tá tão alta, mas a construção foi feita de um jeito que você escuta a conversa baixa do outro, né? Então, eu entendo que tem muitas coisas que não favorecem, né? Também nada ajuda. Mas o vizinho tá ouvindo um som alto que, para um idoso, é muito alto. Para uma pessoa que não é idosa, ou não tem, porque tem gente muito jovem que tem a sensibilidade, né? Que aí também talvez seja algo a se falar. Nem tá tão alto. Ou, enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Se dá para pedir uma outra opinião. Então, eu tenho que... E a gente vê até tragédias acontecendo em torno desse tema, né? Até tragédias acontecem porque não se consegue chegar num denominador comum ali. Precisa ceder. De repente, dos dois lados vão ter que ceder. Ou por horário, ou por volume. Então, quais são os decibéis ali daquela barulheira, né? Ou daquele ruído. A quem a gente recorre? Como é que a gente deve proceder nesses casos? Então, principalmente no que não diz respeito à obra. Então não é um barulho de obra, é um barulho de casa viva às vezes, uma TV que você tem de repente alguém que tem uma deficiência auditiva importante, aí a TV tá um pouquinho mais alta. O que fazer nesses casos para a gente ter uma relação pacífica e se direcionar essa queixa a quem deve ser direcionada mesmo, sem fofoca no condomínio, sem gerar atrito, confusão? Na maioria dos condomínios existe o livro de reclamações, que pode ser um meio para utilizar para reclamação. Também direto contato com o síndico, dependendo de como o síndico estabeleceu ali naquele condomínio como vai funcionar, um e-mail, de repente. Mas, assim, tudo que extrapolar o bom senso, né, a razoabilidade, é importante registrar para mostrar pro síndico, olha, de repente aquela reclamação não é só daquele morador, tem outros moradores que também reclamam, até para o síndico ter argumento ali para conversar com aquele condômino e tentar chegar num acordo, né? Eu brinco que, assim, condomínio, primeiro você precisa tenta conversar com o síndico tenta conversar com outra parte, ou às vezes se a pessoa te der uma abertura, você gentilmente, né, conversar com aquela pessoa, explicar, olha, eu tenho um bebê pequeno que dorme super cedo e a televisão está acordando meu filho, enfim, é viver em sociedade, né? Então a gente precisa ter um diálogo construído, mas o síndico, o condomínio, né, na pessoa do síndico, está apto para receber essas reclamações, dentro, até como o Dr. Vinícius falou, da razoabilidade ali, não meia-noite, 1h, incomodando o síndico também, mas ali levar essas demandas pontuais até para o síndico verificar. De repente, na convenção do condomínio ali tem uma previsão que ele pode, de fato, notificar esse condomínio e falar, olha, você está infringindo as regras do condomínio. Por exemplo, se ele estiver fumando na parte comum do condomínio e na convenção estiver estipulado que é proibido, ele pode receber uma advertência sobre isso. Então, é sempre uma questão de muito diálogo mesmo, até porque a gente precisa delimitar até onde vai nosso direito para não invadir o direito do outro também. Primeiro adverte, a multa vem depois. Isso, primeiro precisa advertir. Cada condomínio tem as suas regrinhas, né? Mas normalmente, primeiro vem uma notificação, uma advertência e depois a aplicação de multa. Então, essa atitude que o condomínio pode tomar muito na figura do síndico, de conversar ali dentro de algo razoável, né? Também conversar com as partes. Esse síndico, se bem preparado, pode até fazer uma intermediação mais próxima, né? Sim. Porque às vezes a pessoa não está sabendo quão alto está o barulho na unidade do outro. Eu já ouvi muitas histórias dessas da pessoa, deixa eu ver. Nossa, realmente vem muito barulho pra cá. Né? Às vezes a pessoa nem percebe que o que ela tá fazendo tá incomodando o outro. Então, por exemplo, a gente, né, mulher usa salto, às vezes a gente chega tarde em casa com salto e faz o barulhinho pro vizinho de baixo, às vezes a gente nem sabe que esse barulhinho tá incomodando o bebê que tá dormindo. Então, é muito uma questão de conversa e bom senso, né? Não custa nada tirar o sapato ali, entrou em casa, já tira o sapato para não fazer o barulho, que pode incomodar o outro. Ou às vezes você tem uma máquina de lavar que
faz um barulho muito alto. Tem máquina que anda, né? Então, de repente, você tentar ali se adequar também à vida em sociedade, né? Em caso de débitos condominiais, então outro tema que é importante, porque a gente sabe que você não pode expor essa pessoa que está em débito, né? Como que o condomínio pode requerer esses débitos, tendo em vista de que, se não há uma ação do condomínio nessa questão, fica sempre mais fácil deixar essa dívida correr solta, né? Então, hoje, infelizmente, a situação não tá fácil, às vezes você tem que abrir mão de fazer um pagamento. Se o condomínio não vai atrás, se de repente a pessoa vê que ali a coisa corre solta, é essa que vai ficar e atrapalha toda a comunidade ali, né? Porque como o Dr. Vinícius falou, o custo é rateado ali entre todo mundo. Então, quando uma pessoa deixa de pagar a cota condominial dela, ela influencia em todo mundo. Só que essas cobranças, elas precisam ser direcionadas para esse condômino, né, ou para o proprietário, enfim. Precisa ser feita essa notificação, essa comunicação de, olha, aqui tem aberto X parcelas, o que aconteceu aqui, a gente consegue negociar esse valor em aberto para eventualmente você pagar parcelado para o condomínio. Então, existe uma negociação antes de o ingresso da ação. Então, você conversa, você notifica, você informa o que está em aberto, e aí a pessoa não pagando, o condomínio pode ingressar com uma ação executando esses valores, porque são valores que foram autorizados em assembleia, né? Então, normalmente você tem uma assembleia que determina qual é o valor, normalmente é feito uma vez por ano, que você aprova as contas passadas. Isso. E faz uma projeção das futuras, e em cima disso você faz o valor da cota condominial. Então, como isso é um acordo entre todo mundo que está ali na assembleia, e todo mundo, não só que está na assembleia, mas que a maioria, quem está ali presente, concordou para todos, né? Exato. Então, é possível usar o judiciário para execução dessas parcelas em aberto. Legal. Vamos mudar de tema, falar de sucessões? Ninguém quer falar de sucessões. Só que num momento difícil de dor, que é diante da morte de alguém, você se vê com obrigações ali. E o inventário é muitas vezes uma dessas obrigações, né? Então, o que é um inventário? Quem é que precisa fazer um inventário? Quem é o inventariante? Quando você tem, então, várias pessoas ali dentro daquele inventário, alguém tem que ser o responsável, é isso? Explica pra mim, então, o que é um inventário? Foi que até a conversa que a gente estava tendo antes, né? Esse é um assunto muito tabu no Brasil ainda. As pessoas não se programam e não se planejam para essa sucessão. Normalmente essa sucessão acontece quando alguém falece. Então, o inventário é o procedimento que existe para você fazer o levantamento de todos os bens daquela pessoa que faleceu e dívidas, porque isso também entra nessa divisão, vamos dizer assim. Você faz esse levantamento todo e para você poder direcionar a quem de direito é aquela parcela do patrimônio. É importante dizer, né, porque a gente levanta as dívidas também, as dívidas elas não são passadas para os herdeiros, as dívidas respondem somente o que tem de patrimônio. Então, se, por exemplo, tinha uma dívida de 5 milhões e o patrimônio é de 2, esse resto não é passado para os herdeiros, a não ser que tenha algum responsável ali dos herdeiros junto nessa dívida, aí sim. Mas é importante, é uma forma de você passar o patrimônio para a próxima geração, vamos dizer assim. Então, toda pessoa que tem bens, quando ela falecer, vai ser necessário fazer esse inventário. Pode ser uma casa, pode ser um carro. Sim. Uma conta da própria pessoa precisa de inventário. Então, se for, por exemplo, um carro e for um único herdeiro, você pode fazer através de alvará, de autorização do juiz, para transferir direto para aquela pessoa. Mas, normalmente, quando você tem um bem envolvido, uma casa, normalmente mais herdeiros, você precisa discriminar quem tem direito ao que ali. Porque se você tem um carro e mais de um herdeiro, um carro não pode estar no nome de duas pessoas, é isso? Na verdade, você vai ter que vai ter que dividir aquele bem de alguma forma. De repente, você vende e divide o dinheiro entre as pessoas,
Ou pode estipular ali, Tá. cada hora um vai ficar com o carro. Perfeito. Enfim, Até dá para fazer, mas de certa forma você precisa do alvará e você precisa estar fazendo o correto. Nenhum herdeiro pode ser prejudicado. Isso. E você também precisa tirar do nome daquela pessoa que faleceu. Porque aquele CPF vai ser cancelado. E aí, você, para depois, por exemplo, vender um carro, Tem que estar regularizado. tem que estar regularizado. Se tiver nome de um falecido, você não consegue passar esse carro para frente. E até apartamentos, casas, que normalmente é o que a gente vê muito. Vai passando de geração por geração e não é feito esse procedimento. Tem prazo para fazer esse inventário? Tem prazo, mas o prazo que a gente fala assim, é um prazo para você evitar multas e demais combinações financeiras, né, legais. Você tem o prazo de 60 dias para abertura desse inventário. Isso pode ser feito judicialmente ou extrajudicialmente. Você pode fazer em cartório também, dependendo das pessoas envolvidas. E se não tem nenhuma briga entre a família, você consegue fazer em cartório. E aí, quando a gente fala judicialmente, é apresentar para o juiz o pedido, né, de abertura de inventário dentro desses 60 dias após o falecimento. Quando a gente fala do extrajudicial, normalmente você delimita ali os 60 dias para fazer a declaração do imposto, né? Porque quando você tem uma propriedade por herança, você precisa fazer o pagamento do ITCMD. Então, quando você faz essa declaração dentro dos 60 dias, você já cumpriu com o prazo legal para isso. Se você fizer essa declaração depois ou entrar com ação que seja de inventário judicial, depois você tem uma multa para pagar, né? Enfim, Tá, por não então ter cumprido o prazo. Dá para fazer judicialmente e extrajudicial também. Isso. Mas devem ter regras que a gente deve se atentar. Isso. Normalmente, a grande diferença que a gente sempre falava do judicial para o extrajudicial era a questão de menor envolvido. Tá. Quando tinha menor envolvido, obrigatoriamente era para o judicial. Mas o CNJ ele fez uma determinação que também agora pode ser feito também esse inventário extrajudicial quando tiver menor envolvido. E aí isso ainda está caminhando para acontecer, porque o cartório teria que remeter esse processo para o Ministério Público aprovar também, como é feito no judicial. Então, os cartórios ainda estavam se organizando para isso efetivamente começar a acontecer. Mas, assim, uma coisa é certa, tem briga, tem que ser judicial. E aí o objetivo é, quando não tem briga, para descomplicar, cada vez mais descomplicar. Isso, Para que as pessoas não se sintam desestimuladas a fazer esse inventário, para que façam certo, cumpram, façam no prazo e que seja o mais descomplicado possível quando não tem confusão. Isso. Tem relação entre o inventário com o regime de bens do casamento? Tem, e é bem importante, porque isso vai dar o norte para onde e para quem vão esses bens. Então, por exemplo, se você tem uma comunhão parcial de bens, todos os bens que foram adquiridos na constância do casamento, eles são considerados bens comuns. Então, não importa quem pagou o bem é dos dois. Então, quando você fala de um divórcio, isso é dividido ali, e o que tinha antes do casamento não entra nessa discussão. Mas quando a gente fala de morte, o que vai acontecer? A gente tem os bens comuns, eles vão ser divididos. Então, quem sobreviveu vai ser a meeira ou o meeiro, então ele vai ter direito a 50% de todos os bens comuns. E o que for bem particular, que foi adquirido antes do casamento, essa pessoa que sobreviveu, esse cônjuge sobrevivente, ele ainda tem a possibilidade de herdar, junto com filhos, pais, parte desse patrimônio que foi adquirido antes do casamento. No divórcio, não. No divórcio, o que era antes da pessoa não entra, mas no inventário acaba entrando. Então, influencia muito. Por exemplo, numa separação total de bens, quando faz o divórcio, cada um tem seu patrimônio. Quando fala de falecimento, a pessoa também pode entrar como herdeira. Então, tudo vai depender muito do regime. O regime vai ditar a regra ali de como isso vai ser dividido, de como esse patrimônio vai ser dividido. Legal. Mudar de assunto, vamos falar de isenção de IPVA. Como é que funciona essa questão da isenção de IPVA, doutora? E quem tem direito? É importante saber disso? Tem gente pagando IPVA que podia ser isento?
é muito importante, porque a gente tem uma isenção, pelo menos em São Paulo, né, a gente tem a isenção do IPVA para as pessoas que têm deficiência, pessoas com deficiência. E aí, às vezes, a gente pensa a pessoa com deficiência, só deficiência física, mas não, a gente pode ter uma deficiência intelectual, pode ter, inclusive, o autismo, né, que é uma questão que muito tem se discutido aí sobre o autismo, muitos diagnósticos, né, que conforme a medicina vai avançando, você consegue identificar mais rápido essas deficiências, e o autismo é considerado uma deficiência. Então, os autistas, eles têm direito à isenção do IPVA, e aí a gente está falando tanto de carros novos, como carros usados. Aí vai depender, tem prazo para fazer pedido, a da compra do carro zero 30 dias após a compra, da emissão da nota fiscal, você tem esse direito a fazer esse pedido de isenção. E se for um carro usado, dependendo de quando você compra, ele vai valer só para o ano seguinte e não para o ano vigente. Então, tem algumas regrinhas. E é importante que as pessoas saibam para elas poderem utilizar, né? Porque, normalmente, autistas e pessoas com deficiência de uma maneira geral, elas têm um custo elevado com a saúde, né? Então, essas isenções, elas vêm para ajudar. Então, você deixa de pagar um imposto ali para poder acaba te ajudando de alguma forma. Pai e mãe, tua família da pessoa com deficiência. Então, vai imaginar que cada vez mais cedo o autismo é observado, identificado nas crianças. A família, enquanto essa hoje criança, né, não tem 18 anos, não tem direito ainda de dirigir, não pode exercer esse direito, ela pode gozar já dessa isenção do IPVA? Sim, sim. Existe uma questão que alguns pais preferem já pegar o carro no nome da criança, para já ter essa isenção ali confirmada. Pode, né? Pode. Tá. A única questão é que quando você vai vender este veículo, você precisa obrigatoriamente pedir uma autorização judicial para venda desse imóvel. Do carro, tá? Do carro, do automóvel. Então, existe essa questão, alguns pais preferem já direto, porque essa criança vai precisar, criança ou deficiente, a pessoa com deficiência, vai precisar passar por uma perícia médica, do órgão oficial, que é o IMESC, né? Então, vai precisar agendar essa perícia, passar por essa perícia, constatando a existência dessa deficiência. Você faz todo o trâmite, inclusive pelo site, ali certinho, você faz por site, manda toda a documentação e pode fazer o pedido, e você pode indicar os condutores desse carro. Então, se você pegou no nome da criança, você pode indicar o pai e a mãe como condutor, por exemplo. Que é quem normalmente vai levar as crianças para essa terapia, enfim. Isso. Se for outra pessoa, inclusive, você pode indicar a pessoa que vai dirigir esse carro. Pode. Na hora de vender, tem que dar baixa nesse direito aí, né? Isso. Porque aí você pode exercer de novo essa isenção no próximo veículo que você vai comprar. Isso. A isenção, ela abarca apenas um veículo, tá? Então, a pessoa tem direito a um só. Então, sempre que ela precisar vender, se estiver em nome da criança, precisa fazer esse pedido de autorização judicial para isso, para ela poder possibilitar a compra de um outro veículo também com a isenção. Muito legal. Falar de previdência também é um tema que eu gosto muito. E lá o Instagram, @opção previdenciária. @opção previdenciária, do jeitinho que tá escrito aqui. Dá para fazer planejamento previdenciário, doutora? Dá. E é uma das coisas que são pouquíssimos divulgadas, vamos dizer assim, discutidas, né? Porque a gente sempre pensa, quando a gente fala de previdência, a gente fala previdência privada, eu já me planejei, já fiz meu planejamento. Mas a pessoa nunca pensa no INSS, né? Ou, enfim, outro órgão que ela esteja vinculada. E é possível você fazer um planejamento, porque a gente teve a reforma da Previdência em 2019, e com a reforma da Previdência, várias regras de transição foram impostas. Essas regras de transição são algumas mudanças, vamos dizer, nas regras, para que essa pessoa que já estava dentro do sistema possa ainda gozar disso. Então, com isso, surgiu a questão de planejamento, porque até então, antes você completou a idade, tem direito, com tempo de contribuição tem direito, e com essas regras você acaba abrindo um leque maior e diferente
tipo de aposentadoria que pode ser mais benéfico ou não. Então, às vezes, você contribuindo uns anos a mais, você consegue chegar no teto do INSS. Então, você pode verificar dentro do planejamento, você verifica ali o que está constando, porque às vezes acontece de não estar constando. Você tem registro em carteira e não aparece no site do INSS, ou tem uma data em aberto que não está sendo considerada. Então, quando você faz a simulação do INSS, aquele período ali não consta. Porque você fala, mas por que não está constando? Porque faltou a data de saída, por exemplo. Então, são esses detalhes que você verifica e faz um cálculo para a pessoa se organizar. Porque no Brasil a gente tem muito isso, né? As pessoas se aposentam, mas elas continuam trabalhando. Então, às vezes vale mais a pena ela continuar contribuindo um pouquinho mais para depois fazer esse pedido de aposentadoria. Legal. Então, o que é analisado nesse planejamento é justamente para você conseguir majorar o possível valor do benefício para essa pessoa. Isso. Você verifica tudo que tem ali de ou alguma inconsistência do próprio INSS, ou uma possibilidade ali de contribuir um pouquinho mais, entrar numa regra de transição diferente. Então, tudo isso é analisado num planejamento previdenciário. A gente está vivendo esse momento agora de carteira de trabalho digital. Então, as pessoas da minha geração, por exemplo, da nossa, tem a carteira física, mas se a empresa deu baixa, nem pediu a sua física, né? Então, eu particularmente sou bastante preciosista, eu prefiro estar lá no digital, maravilha, mas você pode registrar aqui também para mim? Porque esse documento eu vou guardar, fica um registro meu, não vou ficar pensando se o sistema vai sair do ar quando eu precisar, se o dado vai estar lá ou não. Ao mesmo tempo, se acontece um acidente ou uma intercorrência, eu perco esse documento, eu sei que está lá no digital, mas acho que se a gente conseguir... nesse tempo que a gente vive, pode ser que daqui para frente, não tem erro, um sistema incrível e, olha, muito melhor ficar só no digital, mas eu vi pessoas mais velhas indo atrás da empresa porque faltava ali uma data, né? Então, tudo que a gente puder recolher e pegar desses dados, né, é melhor, não é? É importante ter toda a documentação regularizada, porque pode, eventualmente, num erro sistêmico, aquele vínculo não está sendo considerado. Mas daí você tem o contrato de trabalho, que mostra que você trabalhou. Legal. Então, a carteira mesmo, que consta a data de entrada e de saída. Isso são provas para o INSS, um indício de prova, né, que a gente brinca. Porque para o INSS, por exemplo, se houve uma ação trabalhista discutindo aquele vínculo, para o INSS, aquele vínculo não é... com certeza, teve ação judicial, então ele é válido. Não, esse é um indício de prova, você vai ter que demonstrar que você efetivamente trabalhou naquela empresa para ter direito àquele vínculo. Eu sempre penso que a ideia é que cada vez mais isso que já está lá automático dos dados do INSS sejam cada vez mais fidedignos e que a gente precise menos ficar olhando e analisando isso. Mas nesse momento que a gente vive hoje... Olha, eu não sei se só dá para fazer isso com advogado, mas ter um advogado especialista na área da previdência, assim, tira muitas dúvidas, te faz poupar muito tempo, porque se você, imagina, você entra na justiça achando que você tem direito a uma aposentadoria maior, um valor de benefício maior. E se for menor? A gente pode perder, né? E aí pode fazer o reajuste para menos. A gente sempre fala, né, que o advogado que é especialista, ele vai sempre fazer um pedido ali naquela ação judicial para que o valor nunca seja menor do que foi determinado. Mas se não existe esse pedido e você entra com um pedido de revisão, a revisão pode ser para maior ou para menor. Então, assim, se você pega o primo que não estudou, que não tem o conhecimento da matéria, eventualmente ele pode acabar te prejudicando e tua renda mensal ali diminuir porque foi feito um pedido de revisão que não deveria ter sido feito. Às vezes lá atrás o INSS considerou um valor maior que hoje revisando não seria devido. Bom, e quem deve fazer um planejamento
o profissional que deve fazer, acredito que seja o advogado que possa nos ajudar nessa questão, mas todos nós podemos, quem já teve registro em carteira, quem tem a contribuição, quem pensa em ter ali se aposentar pelo INSS, a Previdência Social, qualquer pessoa pode fazer? Pode. As pessoas que já se aposentaram, elas até podem fazer um planejamento para entender se ela teve o melhor benefício necessário e eventualmente ver se ainda está dentro do prazo para fazer um pedido de revisão. Então, pode ser feito, mas o ideal é uma pessoa que ainda não se aposentou para que ela possa se programar para isso. Então, muitas vezes o cliente vem e fala, olha, eu quero saber quando eu vou me aposentar, quando eu posso e qual valor. Então, assim, é óbvio que o valor é estimativa, porque você faz projeções de cálculos para falar mais ou menos quanto isso vai ser. Eventualmente, se tiver uma nova reforma, tudo muda. Mas é um planejamento, a mesma coisa quando você faz um investimento, você vai lá guardando dinheirinho mês a mês, a Previdência também acaba sendo isso. Óbvio que existe a questão da obrigatoriedade da contribuição, se você for CLT, né? Você obrigatoriamente precisa contribuir, mas se você não for CLT, você também pode contribuir para o INSS e ter seu direito de aposentadoria. Último tema para a gente destrinchar aqui é a isenção de imposto de renda. Quem tem direito à isenção do imposto de renda, doutora? A isenção de imposto de renda é uma matéria muito específica. Ela é voltada para as pessoas que têm doenças graves. E essas doenças graves, elas estão previstas na lei. Não é qualquer doença. Inclusive, algumas doenças que a gente considera grave, elas não estão nessa lei, porque essa lei é muito antiga. Então, por exemplo, a gente tem cardiopatia grave, que são as doenças do coração, problemas nos rins, né, nefropatia grave, tem também neoplasia, né, que é o câncer, mal de Parkinson também tem direito. Uma doença, por exemplo, que na minha opinião deveria estar nesse rol que não está, é o Alzheimer. Então, esse rol, ele é taxativo. Taxativo. Tá. Taxativo. É legal a gente saber quando é taxativo e quando é exemplificativo, que se fosse exemplificativo, já entraria aí o Alzheimer, conforme você falou que deveria estar, mas não é. Mas o Alzheimer, a gente tem uma questão que existe alienação mental prevista na lei. Então, o Alzheimer, se ele estiver num grau avançado, você pode pleitear através da alienação mental. Então, mas essa isenção, ela não é para tudo e qualquer valor que você recebe. É direcionado para pensão e para aposentadoria e para os militares, a reforma militar, que é como se fosse a pensão dos militares. Então, a pessoa precisa ter a doença grave e ser aposentada ou receber pensão. Porque a dúvida normalmente eu tenho câncer, eu tenho direito à isenção de imposto de renda do aluguel que eu recebo? Não. Então, é muito específico, mas ainda é uma coisa que eu acho que o Brasil, em geral, às vezes nem sabe. Eu converso com tanta gente que fala, nossa, mas eu tenho direito. Às vezes a pessoa nem pede. E aí você tá falando de neoplasias, então pensar no câncer. Hoje a gente tem uma sobrevida muito grande, a gente cura o câncer, né? E se você não cura propriamente, a pessoa vive plenamente, né? Então você cronifica aquela doença e vive muito bem. E aqui a questão, né? Só quando está em tratamento, você precisa de que tipo de documento para pleitear isso? Na verdade, não é só em tratamento, tá? O judiciário já entendeu que você não precisa ter a doença ativa. Então, você não precisa ter os sintomas daquela doença. Então, você pode estar em acompanhamento médico. Então, eu costumo dizer que o câncer, por exemplo, é uma doença que dificilmente o médico vai te falar assim, você tem alta médica definitiva, você está curado. É difícil, porque você continua fazendo por um tempo, pelo menos por alguns anos, um acompanhamento médico para ver se aquela pessoa tem uma recidiva, se não tem. Então, a doença não precisa estar ativa, ela precisa estar em acompanhamento dessa doença. Então, se ela tiver um relatório médico informando que ela está em acompanhamento médico em razão da doença, ela vai ter esse direito. Para terminar, é possível fazer o pedido retroativo de valores, doutora? Sim. E o prazo é de 5 anos, o mesmo prazo que a gente tem para fazer retificadora de imposto de renda. Então, você faz esse pedido direto para o órgão pagador. Tem lá a doença grave, faz ou para o INSS, se for o INSS,
Se for previdência privada, também tem direito. Então, muitas pessoas acham que é só do INSS, mas não, é aposentadoria geral, pode ser uma aposentadoria privada. E aí, vai constar lá, normalmente esse relatório médico precisa constar o início da doença, porque quando tiver o início da doença com a aposentadoria ou com a pensão, vai ser esse órgão, esse momento que você vai ter direito a essa isenção. Então, se você descobriu depois de 1 ano que você já tinha doença e já estava aposentado, você pode pedir esse retroativo, você vai fazer o pedido para que o órgão pare de descontar o imposto de renda daqui para frente, e aí depois você faz uma retificadora de imposto de renda para pedir o que você pagou de imposto para trás. Então, são 5 anos porque é o prazo que você tem para fazer essas retificadoras de imposto de renda. Muito legal. Vou te agradecer e falar que meus convidados não saem daqui sem o mimo da Empório Magistral, farmácia de manipulação que eu confio e recomendo. Então vai lá para ter sempre à mão, já anota no seu celular, 11 50 89 5123, 11 50 89 5123, esse é o telefone para ligar ou para mandar mensagem pelo WhatsApp. Você tem aí uma prescrição do seu médico, da sua nutricionista, você tem alguma dúvida sobre algum medicamento, algum suplemento, você manda lá que os profissionais farmacêuticos estão à disposição para te ajudar, não só para te vender, mas para te ajudar com essa informação também, tá bom? @Empório Magistral lá no Instagram e www.emporiomagistral.com.br. Doutora, muito obrigada, um prazer te receber aqui. No finalzinho, vou reunir todo mundo aqui, mas já te agradeço. Depois você volta que a gente finaliza. Obrigada, viu? Muito obrigada. A gente vai para o intervalinho rapidinho, só girar nossa vinhetinha aqui. E eu vou receber no próximo bloco a doutora Fabiana Macedo, que também é advogada. Hoje a gente está aqui nesse modo turbo do direito. Te espero, até já.